Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você também pode deixar um comentário aí com uma dúvida, com uma sugestão, pedindo um salve no próximo vídeo. Só não reclama, por favor, que eu não quero hater aqui no canal não, ok? Enfim, esse vídeo aqui de hoje é para você que é professor ou professora, para você que é aluno ou aluna, e você já vai entender. Vamos imaginar que você, professor ou professora, vai passar um simulado, vai passar um exame de redação, uma prova, sei lá o quê, para os seus estudantes, para os seus discípulos e discípulas. Muito provavelmente vão te perguntar: professor, professora, qual é o tema lá da redação? Você vai dizer qual é esse tema? Sim e não. Como assim sim e não? No lugar de dizer qual é o tema que estará lá presente, você vai dar uma lista, por exemplo, de 5 possíveis temas. Por que você vai fazer isso? Nessa lista estará, obviamente, ou obviamente, lá o tema que os alunos vão escrever a redação no dia seguinte. E os outros 4, você me pergunta, os outros 4 são temas para eles irem adquirindo repertório, conhecimento, até porque no futuro não muito distante pode aparecer para eles também. O que você faz com isso? Você faz com que seus estudantes tenham a prática de estudar redação, para que eles acumulem o que? Conhecimento, para que eles vão adquirindo repertório. Muito provavelmente eles vão ler textos sobre o assunto, vão ver vídeos sobre o assunto, certo? E vão estar cada vez mais informados e informadas, beleza? Vamos supor, por exemplo, que você tenha lá suas turmas de primeiro ano do ensino médio, que você vai passar para eles uma dissertação, tal qual eu fiz recentemente com os meus alunos. Aí eu passei para eles uma lista de 5 possíveis temas, e desses 5 possíveis temas, 2 estarão lá na prova para que eles possam escolher qual tema vão escolher. E os 5 possíveis temas foram os seguintes. Primeiro deles, o desafio de se conviver com as diferenças que você deve estar reconhecendo, já foi um tema aplicado no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E eu sempre comento como esse tema, na verdade, é bastante amplo, é bastante vasto. A grosso modo, temas que foram aplicados posteriormente no Enem cabiam dentro desse, por exemplo, movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, a persistência da agressão contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo, a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, a inclusão educacional de pessoas com deficiência auditiva. Lógico, né, que guardando algumas devidas proporções, mas esses 5 temas que eu falei cabiam dentro desse o desafio de se conviver com as diferenças. Aí, o que você faz com seus alunos, e você, aluno ou aluna, o que deve fazer também para se preparar para esse exame? Você vai montar esquemas de cada um desses possíveis temas. Esse, por exemplo, o desafio de se conviver com as diferenças, você vai montar um esquema, um passo a passo, desde a introdução até a proposta de intervenção. Para esse tema, por exemplo, eu sugiro que no parágrafo de introdução você fale sobre aquele filme que tenha tanto a versão curta-metragem quanto a versão longa-metragem. Eu não quero voltar sozinho, ou a versão longa-metragem, hoje eu quero voltar sozinho, certo? No primeiro período do parágrafo de introdução, você faz o quê? Um resumo sobre o filme, depois relaciona ele à discussão, e depois, no terceiro período, você pode fazer, por exemplo, um breve planejamento do seu texto, certo? Aí você vai lá para o seu primeiro parágrafo argumentativo. Primeiramente, lembra, o que o tema coloca em pauta? O que o filme, perdão, coloca em pauta? Ele coloca em pauta a questão do combate à homofobia, visto que há um relacionamento entre dois jovens ali ao longo do filme, e ele coloca em pauta também, muitas vezes, o preconceito que existe contra pessoas com necessidades especiais. Olha só isso. O filme já te dá quase que a redação inteira, já te dá a ideia do que você vai escrever ao longo de todo o texto. Aí vem a proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção você vai dividir como? No primeiro período, você ratifica que realmente a questão em pauta é um problema nacional. No segundo período, vem os elementos da proposta: quem deve agir, o que fazer, como fazer, ok? Lembrando de detalhar bem cada um desses elementos. E por último, recomendo lá no último período, você bota o que você está buscando com isso. Você vai pensar no quê? Num cenário positivo, oriundo, originário, proveniente, consequente, olha só quantos sinônimos
das suas ideias na proposta de intervenção, beleza? Enfim, já fomos aí à primeira possibilidade. Qual é a segunda possibilidade agora? Violência na sociedade brasileira. Dois pontos. Como mudar as regras deste jogo, que também foi tema lá do Enem, certo? A mesma coisa. Você vai buscar fazer um planejamento do seu texto. No primeiro momento, no desafio de se conviver com as diferenças, eu orientei que você pudesse utilizar aquele filme. Nesse momento, você pode fazer, por exemplo, você pode utilizar aquela estratégia de declaração sucinta, mas um modo de fazer o seu tópico frasal, a sua tese. Primeiro período, declaração sucinta. Segundo período, uma pincelada dos argumentos. Terceiro período, a frase de conclusão, que já vai ligar aos seus parágrafos de argumentação. Você pode fazer o que num tema como esse? Falar de como a violência se manifesta no Brasil, certo? Você pode falar sobre a violência policial, quem sabe. Nós temos a polícia que mais mata, mas também temos a polícia que mais morre no mundo, ok? Depois você pode falar de outras manifestações da violência. Uma vez eu dei esse tema e foi exatamente no ano em que houve aquele tiroteio numa escola de Suzano. Ou seja, né, o tema estava bastante em pauta dessa questão da violência, do culto à violência, do culto às armas de fogo no Brasil. E lá no final vem a sua proposta de intervenção, em que muita gente, por exemplo, tende a falar sobre educação, sobre programas sociais, programas de distribuição de renda e por aí vai. Nesse momento agora, volta ao que eu falei lá no tema do desafio de se conviver com as diferenças, certo? Para você organizar direitinho a sua proposta de intervenção. Agora, a terceira possibilidade que eu passei lá para os meus alunos: desenvolvimento e preservação ambiental. Dois pontos: como conciliar os interesses em conflito. Nesse aqui, olha só o que eu sugiro para você: que você faça a sua tese, o seu tópico frasal, com frases nominais seguidas de explicação. Quando a gente fala em devastação da Amazônia, quando a gente fala da devastação de vários biomas brasileiros, a gente pensa no quê? Expansão da fronteira agrícola, garimpo, criação de gado e por aí vai. Você poderia colocar, selecionar palavras que se liguem a cada um desses problemas, começar sua tese, seu tópico frasal com essas palavras, depois explicar e buscar modelos, quem sabe um modelo parecido com aquele lá da declaração sucinta, para continuar o seu parágrafo de introdução. Aí você vai para os parágrafos de argumentação. Você lembra que a gente tem vários biomas no Brasil. Nesse momento entra em pauta os seus conhecimentos de geografia, de biologia, certo? Você pode falar da questão da devastação em vários biomas. Pode falar da Amazônia, pode falar da Mata Atlântica, pode falar do Pampa, do Cerrado, da Caatinga. Com isso, você consegue uma credibilidade muito grande no seu texto, porque você está associando na redação, você está expondo na redação conhecimentos provenientes de outras áreas. E depois vem a sua proposta de intervenção, tá vendo? Esse aqui, o terceiro tema. Olha aqui como é que eu faço três, eu estou lançando essa moda. Qual é o quarto tema agora? Movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Eu sempre comento com os alunos que esse tema aí foi um dos mais complicados que apareceu no Enem recentemente. 2012, se eu não me engano. Pegou muita gente de surpresa, mas não é um tema tão complicado assim. Nesse momento, pensa aí na sua dinâmica, na sua rotina. Trabalho, casa, casa, trabalho, escola, casa, casa, escola. E em que momentos, em que contextos você vê estrangeiros? Os alunos falam que vem estrangeiro na praia, às vezes trabalhando na economia informal. Ou então vêm estrangeiros como turistas. Ou então vêm estrangeiros numa universidade ali por perto, certo? Por que eu estou falando isso? Cada um desses contextos envolvendo estrangeiros dá para argumentar muito bem, certo? Seja a xenofobia que o estrangeiro marginalizado que exerce a economia informal muitas vezes sofre, ou então a xenofobia que o estrangeiro qualificado também enfrenta aqui. A gente está agora no Brasil com uma onda de muitos técnicos estrangeiros comandando times de futebol e muitos deles estão sofrendo críticas e muitas vezes essas críticas residem onde? No fato de que eles estariam tirando o emprego de técnicos brasileiros, certo? Porque é interessante falar sobre isso, né? Muitas vezes, como o futebol dá bases interessantes, dá subsídios interessantes para a gente em várias discussões. Eu cito, por exemplo, o Botafogo. Olha só alguns estrangeiros recentemente que jogaram no maior clube de futebol do país. O Louco Abreu, o caso típico do sul-americano que vem jogar no time brasileiro.
O Seedorf, um caso não muito comum de estrangeiro europeu que vem jogar no Brasil. Sei, o Seedorf nasceu no Suriname, mas é naturalizado holandês. E por último, o Honda, um japonês, um asiático que veio jogar no Brasil, um caso também bastante incomum, certo? E depois, qual foi o quinto tema que eu sugeri para os alunos, que eu coloquei como tema possível? A publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema aí teve um problema na sua formulação. Por quê? Muita gente achou que essa publicidade infantil fossem crianças fazendo propagandas e afins, mas não era isso. Teve um elevado índice de zeros essa redação, se eu não me engano, aplicada lá em 2014. Cara, você tem que pensar o que num momento como esse? Quais eram os tipos de propagandas infantis mais comuns? Você podia falar de brinquedo, você podia falar de alimento, com isso você já tem os seus 2 parágrafos argumentativos. Voltando lá no seu parágrafo de introdução, você poderia, quem sabe, citar bordões típicos em muitas propagandas infantis. Compre batom. Eu tenho, você não tem. E argumentar já iniciando a sua problematização. Para isso também é interessante você voltar àquele modelo lá de introdução da declaração sucinta, certo? Num parágrafo de argumentação, como eu já disse, você vai problematizar falando dos brinquedos, no outro você vai problematizar falando da alimentação. E depois, obviamente, vem a sua proposta de intervenção. Esse tema aí também tem uma questão. Você vai ser contrário ou você vai ser favorável à publicidade destinada ao público infanto-juvenil no Brasil? Dos 2 modos tem como você problematizar. Pensa sempre nisso, certo? Imagina, caso a publicidade infantil seja proibida, o que tende a acontecer? Que já está acontecendo, inclusive. Redes de televisão não vão mais ter atrações destinadas a esse público. É um primeiro ponto. Um segundo ponto, será que vale a pena discutir se isso é censura? Um terceiro ponto, e os empregos na área de publicidade vão aumentar ou diminuir? Tá vendo? Você já tem aí 3 parágrafos argumentativos também. Coloquei um outro viés, coloquei um outro lado da discussão. Enfim, falamos sobre os 5 possíveis temas que eu sugeri lá para as minhas turmas de primeiro ano do ensino médio. Agora, vou falar dos 5 possíveis temas que eu sugeri para as minhas turmas de segundo ano do ensino médio. Olha só isso, tenho atualmente 8 turmas, vou receber uns pacotes com umas 300 redações, final de semana vai ser animado, né? Enfim, qual foi a primeira possibilidade de tema? Foi a seguinte: o dilema que envolve os piercings e as tatuagens, certo? 2 formas de intervenção corporal bastante populares no Brasil e que são também bastante populares entre crianças e adolescentes, mas que não deixam de ter inúmeros problemas. Problemas, por exemplo, que muitas vezes podem, inclusive, trazer danos à saúde dessas não crianças, né? Criança tatuada eu nunca vi, confesso, mas desses adolescentes, certo? Num parágrafo argumentativo você poderia falar sobre a tatuagem, no outro parágrafo você poderia falar sobre os piercings. Por que que eu não estou falando sobre o parágrafo de introdução? Nesse momento, a gente já espera que o aluno ou aluna tenha solidificado, tenha já construído as bases para elaborar um bom parágrafo de introdução, mas você pode voltar ao vídeo e alguns modelos que eu sugeri. E depois vem a proposta de intervenção, lembrando os elementos dessa proposta. Primeiro período, você retoma, né, o tema, falando que realmente é um problema. Depois, quem deve agir, o que fazer, como fazer, detalhando bem. E por último, que cenário positivo está sendo buscado com isso, certo? Primeiro tema sugerido. Agora vamos para o segundo tema sugerido, o segundo tema possível. Estou repetindo que eu esqueci, estou vendo se eu recobro aqui a minha memória. Lembrei, olha só isso. O corpo perfeito se tornou um sonho de consumo? Interrogação, certo? Aí no seu parágrafo de introdução, você pode, quem sabe, citar alguma pessoa famosa, alguma digital influencer que tenha uma grande amplitude nas redes sociais e coloque isso em pauta. Eu tenho certeza de que você conhece inúmeras pessoas, como Boca Rosa, Léo Stronda e afins. E nos seus parágrafos argumentativos, você podia seguir uma estratégia falando que muitas vezes essa busca incessante pelo corpo perfeito leva as pessoas ao quê? A exagerar em exercícios físicos, a fazer dietas sem acompanhamento médico, que isso pode inclusive levar a problemas de saúde, como bulimia, anorexia ou até mesmo a chamada vigorexia. Num parágrafo argumentativo, você pode falar
sobre os impactos disso na saúde feminina e no outro sobre os impactos disso na saúde masculina, perdão, não esquecendo, obviamente, logo depois da proposta de intervenção. Agora, o terceiro tema que eu sugeri foi o seguinte: a TV brasileira vive um momento de crise? Interrogação. Por que isso, né? A gente está na onda atualmente da TV a cabo, aí tem inúmeras plataformas de streaming, tem a internet, tem a pirataria, tem muita gente que não assiste mais televisão. Mas será que é a internet que está exercendo tudo isso? Ou será que o povo realmente se cansou da televisão? Mas a gente tem que lembrar uma outra coisa. Durante a pandemia, a televisão, a TV aberta, teve o quê? Teve uma força, teve uma importância muito grande para a sociedade. Num momento como esse, eu sugeriria o quê? Pensa na programação típica de uma rede de TV aberta. Aí você pode criticar num primeiro momento, problematizar num primeiro momento aqueles programas matutinos, certo? Num segundo momento, você pode falar sobre os telejornais. Num terceiro momento, você pode falar sobre aquelas atrações preferidas da massa, como a novela, o futebol. E por último, vem o quê? Vem a sua proposta de intervenção. Você pensar, né, você retomar como a gente poderia criar realmente uma TV, um meio de comunicação de massa de qualidade, ok? Esse daí foi o que? O terceiro tema que eu sugeri para os meus alunos e para as minhas alunas. Agora vamos para o quarto tema, esse aqui mais profundo e até mais longo, que foi o seguinte: a necessidade de conhecer experiências passadas de violência e opressão para construir um futuro pacífico e democrático. Eu até cheguei, inclusive, a discutir isso numa turma. Nesse momento, os estudos de história, de filosofia, de sociologia acabam entrando em pauta. Lembrando a fala do Monark, recentemente, que advogou a favor da criação de um certo partido no Brasil, a gente poderia o quê? A gente poderia falar sobre a Primeira Guerra, a gente poderia falar sobre a Segunda Guerra, a gente poderia falar sobre o período militar no Brasil e sobre a importância, sobre a necessidade de conhecer esses momentos históricos para que se construa um futuro mais justo, um futuro pacífico, um futuro democrático para a sociedade brasileira. Diante disso, o que deve ser feito? Como isso deve ser feito? Certo? Quem é que tem que agir antes disso? E buscando qual tipo de cenário. Que cenário é esse? Cenário democrático, justo, pacífico. Beleza? Vamos agora, eu acho que é o quarto tema, né? Vamos lá, falei sobre o quê? Falei sobre piercing, tatuagem, falei sobre o corpo perfeito, falei sobre a televisão, falei esse daí do futuro. Assim, agora qual é o quinto e último tema que eu sugeri? A cultura de consumir álcool no Brasil. Uma vez eu até comentei isso com os alunos, o impacto que futebol, que os jogadores de futebol também, que o evento jogo de futebol tem nesse consumo de álcool aqui no Brasil e quais são os danos que isso acaba trazendo, de que modo, ou seja, de que modo problematizar. A gente pode problematizar explorando algo ligado à saúde. Muita gente acaba desenvolvendo vício, muita gente acaba desenvolvendo problemas de saúde ligados ao consumo excessivo de álcool. O álcool está associado também como uma espécie de porta de entrada para outras drogas. O álcool está associado também à violência doméstica. O álcool está associado à obesidade. O álcool está associado a inúmeros problemas de saúde, certo? E na proposta de intervenção, a gente pode pensar como lidar melhor com essa cultura de consumir álcool no Brasil, certo? Enfim, agora resumindo, sua redação. Primeiro momento é o título? Não, pula uma linha. O título é o que você vai fazer por último. Você vai fazer lá um rascunho. O que você vai falar na introdução, certo? Depois, argumento 1, argumento 2, quem sabe argumento 3 e procura dedicar um tempo específico, um tempinho especial para a sua proposta de intervenção, preenchendo quase que um formulário. Quem deve agir, o que fazer, como fazer, objetivando qual cenário. Fez esse esqueminha, mais ou menos umas 5 linhas, certo? Uma linha para a introdução, uma linha para o argumento 1, argumento 2, proposta de intervenção vai atrair um pouquinho mais da sua atenção, faz o seu esqueminha, depois faz a sua redação, por último você coloca o título é opcional, mas por último você coloca um título e como? Tenta pensar num título específico, um jogo de palavras, um trocadilho, um título que se ligue diretamente a uma parte do seu texto. Evite ao máximo aquele título genérico,
que é tipo assim um resumo do tema. Não faça isso. E você vai ter que tomar cuidado com o quê? Com a norma padrão, certo? Com vários aspectos ligados à norma padrão. Ortografia, concordância, regência, crase, colocação pronominal e afins. Tipo de texto barra tema. O tipo de texto é uma dissertação. Você tem que expressar a sua opinião, mas evitando exageros, evitando um juízo de valor. E tem que desenvolver amplamente e adequadamente o tema. Você tem que ter um certo conhecimento do tema. Depois vem a coerência. Coerência é o que? Na hora que você for elaborar os seus argumentos, certo? Tentar convencer o leitor. Tudo isso com lógica, com viabilidade, com criatividade. Depois vem a coesão. Que é a coesão? Evitar repetição de palavras, dividir os parágrafos em períodos, utilizar adequadamente os elos coesivos e, por último, a proposta de intervenção, que eu já falei várias vezes aqui, e respeitando os direitos humanos. Proposta essa que tem que ser ligada ao problema discutido ao longo do texto. Por favor, evite rasuras e faça sua redação com caneta azul ou preta. E mandando salve aqui, uma galera pediu salve para mim recentemente, mandando salve, ó, pro Daniel, mandando salve pro Pedro, mandando salve pro Theo, pro Walter, pra Estela, pra Késia. Se você também quiser salve no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Teve mais gente pedindo salve? Acho que a Thaís pediu salve, a Laila pediu salve. Enfim, se eu esqueci de alguém, no próximo vídeo eu mando. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.